Nós fizemos até agora, Senhor. Obrigada pela maravilha da sua palavra, obrigada pelo seu Santo Espírito, obrigada pela sua imensa graça, Senhor, e sua imensa misericórdia nas nossas vidas, Pai. Obrigada por ter nos sustentado até agora. Agradeço, Pai, por todas as sementes que foram plantadas aqui. Peço que o Senhor trabalhe os nossos corações, em tudo que nós ouvimos, as coisas que nós percebemos que precisamos mudar, que o Senhor nos capacite, que o Senhor multiplique, Senhor Deus, tudo que foi recebido aqui. Peço que o Senhor conduza mais esse tempo agora, para a glória do seu nome, Pai. Em nome de Jesus eu peço e agradeço. Amém. Então vamos àquele assunto, né? Aquele assunto polêmico, que é aquela palavra que quando a gente fala, já, se você escuta em algum lugar, você já ora, se você lê em algum lugar, já chama a sua atenção, né? Ontem eu estava com algumas das irmãs aqui, que estudaram o livro no Clube do Livro, a gente foi numa cafeteria, e nós estávamos sentados numa mesa na parte de cima da cafeteria, e tinha um garçom que estava responsável pela nossa mesa. Só que a gente estava falando sobre o livro, né? Então a gente falou aquela palavra com S umas 50 vezes. E o pobre do garçom lá, toda hora ele olhava assim, eu falei, meu Deus, esse rapaz vai falar. Eu atendi uma mesa ali, umas mulheres meio esquisitas, né? Só falavam sobre sexo a noite inteira, né? A noite não, foi de tarde. Mas, enfim, é uma palavra que ela traz muitas reações. Infelizmente, dentro desse assunto, na maioria das igrejas, o diabo tem sido o professor. Nós temos, sim, boas igrejas que ensinam a verdade sobre esse assunto, mas não é a realidade da maioria. E o diabo, ele é um grande mentiroso. A Bíblia nos diz que o mundo está sob o poder do maligno, e quando ele mente, ele fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então, se nós temos sido doutrinadas pelo diabo, na maioria das vezes, nesse assunto, e o diabo é o pai da mentira, nós temos sido doutrinados a partir de uma série de mentiras. Essa é a realidade. Aqui um trecho do livro. Pouco tempo depois de Deus criar o primeiro casamento, Satanás começou seus ataques para destruí-lo. Ele não só queria ter o marido e a esposa lutando um contra o outro, ele também queria ter os dois separados de Deus. Ele sabia que Adão e Eva não aceitariam qualquer coisa que fosse diretamente contra Deus. Em vez disso, ele teria que enganá-los sutilmente para seduzi-los, fazendo uma oferta que parecia ser razoável, desejável e não inteiramente ante Deus. Satanás enganou Eva com uma combinação inteligente de meias-verdades e mentiras disfarçadas de verdade. Ele começou com um plantio de semente da dúvida em sua mente sobre o que Deus tinha realmente dito. Satanás continua usando a mesma estratégia para enganar as pessoas hoje. Ele não aparece como um anjo do mal, apresentando as consequências das suas ideias. Em vez disso, ele pretende oferecer algo mais interessante do que o que Deus nos dá. Às vezes, ele usa os próprios desejos pecaminosos dos nossos corações para nos influenciar. Ele nos oferece o que queremos mais do que obedecer a Deus. Ele diz que isso vai nos trazer felicidade ou prazer, e nós acreditamos, né? Então, ele age assim, não só nessa área, em qualquer outra área. Ele nos tenta dessa forma, ele pega os desejos desordenados do nosso coração, que nós temos muito, né? Já vimos que nós desejamos muitas coisas além de Deus, e ele coloca aquilo ali de alguma forma diante de nós, à nossa disposição. E assim ele faz com que a gente siga em alguma direção para atender ali aos propósitos dele. Mas Deus, as duas palavras mais lindas das Escrituras, mas Deus. Por que eu acho que elas são as duas palavras mais lindas das Escrituras? Porque elas sempre vêm em seguida da nossa realidade pecaminosa, da nossa situação caída, e aí a Bíblia nos traz esperança, dizendo tudo que Deus já fez, o que Ele ainda vai fazer. Então esse mas Deus, Ele muda tudo. Deus já nos deu tudo o que nós precisamos para agradá-lo. 2 Pedro 1, de 3 a 4,
diz que o seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. E a palavra ainda nos diz: sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Nós não precisamos temer o diabo. A gente já viu na outra palestra que ele não tem poder de nos causar mal, Deus cuida de nós, e se nós resistimos a ele, ele vai fugir. Nós não precisamos nos preocupar. Então vamos ver aqui algumas mentiras que o diabo conta e quais são as verdades bíblicas sobre sexo. Primeira mentira que o diabo conta é que sexo é algo impuro, errado, vergonhoso e não deve ser falado no meio cristão. E às vezes a gente não fala isso, mas a gente vive como se isso fosse verdade. Não falando do assunto, claro, não é um assunto como outro qualquer, Deus não trata de qualquer jeito, Deus trata de uma maneira muito específica e é dessa forma que eu pretendo tratar aqui com vocês hoje, tá? Mas nós vamos ver através, já iniciando, da criação. Nós temos o relato da criação em Gênesis 1, do 27 ao 31. E nós vemos que Deus cria homem e mulher à sua imagem e semelhança. Então temos aqui, assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E aí lá na frente, no verso 31, Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Então nós temos aqui Deus criando esses dois seres diferentes em tudo. Na anatomia, seres diferentes, mas complementares. Foi o Senhor quem criou os órgãos sexuais, foi o Senhor que colocou terminações nervosas. A gente recentemente estava tendo aula de aconselhamento bíblico na Charles Spurgeon com o Dr. Aldo Tumolin, que é um médico. E ele estava ensinando sobre neurociência. E ele explicando que nos órgãos sexuais existe uma quantidade muito grande de terminações nervosas, né, que nos dão as sensações. Então, tudo isso foi planejado por Deus. Isso foi criado por Deus. Ele intencionou para que fosse também para o prazer. A gente vê aqui, Deus os abençoou e disse para eles se multiplicarem. E alguns vão dizer, não, isso é só para procriação. Nós vamos ver nos textos mais à frente que não é a verdade. A Bíblia fala sobre o prazer em alguns textos, que fala só sobre o prazer e não fala nesses textos sobre nada de procriação. Então Deus deu sim o sexo para o prazer. Ele que desenhou, ele que criou, da maneira que ele desenhou, dentro do casamento, dentro de uma aliança. A gente tem aqui Gênesis 2, do 23 ao 25, e o homem disse, esta afinal, quando Deus entrega a Eva, né? Afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então nós temos aqui o relato de como Deus criou dentro de uma aliança, para ser dentro de uma aliança. Deixa pai e mãe, deixa aquela família de origem, se une à sua mulher, cria, estabelece essa aliança, e aí tornam-se os dois uma só carne. Então, dessa maneira, da maneira que Deus criou, é algo tão puro, tão belo quanto orar e ler a Bíblia. E por conta de tanta porcaria que a gente tem ao nosso redor, a gente às vezes tem dificuldade de ouvir isso, de aceitar isso. Mas essa é a realidade. Deus criou como algo bom e como algo santo. O mundo, o diabo, distorceu, mas essa é a maneira que Deus criou. Tá? Só que aí é importante a gente lembrar de uma coisa. Os únicos dois seres humanos na face da Terra que experimentaram a perfeição
na intimidade sexual foram Adão e Eva. Ponto final. Ninguém aqui vai experimentar a perfeição nessa área. E aí uma vez eu falei isso e alguém ficou revoltado comigo, dizendo, ai, você fala isso, e aí ninguém vai buscar melhorar, não sei o quê, não é bem assim e tal. Não, eu falo isso que é para você ter expectativas reais. Você é uma pessoa real, de carne e osso, pecadora, seu marido é outro do mesmo jeito, né? Nós vivemos em um mundo caído, então nós temos sim como melhorar muitas coisas, mas a perfeição nessa área, ninguém vai alcançar e não deve ser essa a nossa busca, porque isso não é a coisa mais importante da vida. O mundo considera, mas não é a realidade para a gente. É uma área que é importante, mas não é tudo na vida, certo? Então, Deus criou como algo bom. Aí a gente começa a ver aqui textos como Provérbios 5, que fala assim, beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os teus ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude. Gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem os carinhos dela. Por que, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral? Por que abraçar os seios de uma leviana? Isso está em Provérbios 5, do 15 ao 20. Salomão instruindo seu filho sobre a intimidade no casamento, sobre a fidelidade e sobre o prazer sexual. Ele não está falando absolutamente de procriação aqui. Então, sim, Deus nos deu também para o prazer. Hebreus 13, 4. Digno de honra seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, os que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. E essa palavra leito, ela está assim destacada, porque na verdade no original ela nem é a palavra leito, é a palavra coito. É a palavra que se relaciona exatamente ao ato sexual, como sendo algo digno de honra no casamento, mas que Deus desaprova quando é feito fora dessa aliança, na prostituição, no adultério, né? Mas dentro do casamento é algo abençoado pelo Senhor, algo que foi criado como bom e algo que não é errado a gente falar. Tem a forma certa de falar e nós devemos tratar sim. Mentira 2. É pecado ter desejo sexual e é errado a mulher tomar a iniciativa para a relação com o seu marido. E aqui a gente pode dividir para solteiras e casadas. Primeiro, a questão das solteiras. Na cabeça de muitas solteiras existe essa mentira de que o desejo sexual é pecado. Mas não é verdade isso, gente. O desejo sexual é algo que Deus deu ao ser humano. Ele deu o desejo sexual. A questão é que ele deu para que seja usufruído dentro do casamento. Se você é solteira, sim, isso vai ser uma luta. Você vai ter tentações, os casados também têm tentação. Mas vai ser uma luta porque você não está em uma condição de usufruir disso. Mas o simples ter desejo, não, você não está pecando nisso. A questão é o que você faz com esse desejo. Para onde você vai com isso? É que pode se tornar algo pecaminoso. E aí, em relação às mulheres a tomarem a iniciativa, a Bíblia nos mostra diferente, né? Por exemplo, Cântico dos Cânticos é um livro totalmente dedicado aí ao casamento e a esse amor erótico. É um livro que no original, eu não entendo hebraico, mas os comentaristas dizem que no original ele é um texto muito mais carregado de intenções sexuais, muito mais forte do que a nossa tradução em português. Mas olha aí, falas da esposa de Cântico dos Cânticos. Beija-me com seus beijos, com os beijos da sua boca, porque o seu amor é melhor do que o vinho. Então, aqui ela está expressando desejo pelo seu amado. Aí no capítulo 5, verso 16. O seu falar é muito suave, sim, ele é totalmente desejável. Assim é o meu amado, assim é o meu esposo, ó filhas de Jerusalém. E aí eu só não concordo com uma coisa aqui, essa esposa de Cântico dos Cânticos.
ela chamar a atenção das filhas de Jerusalém, para o marido dela, viu? Não façam isso, tá, gente? Aqui é um poema, é um cântico, tudo bem. Mas não fique chamando a atenção das qualidades do seu marido para outras mulheres. Isso não é bom. Aí continua no capítulo 7. Venha, meu amado, vamos fugir para o campo, passemos a noite nos povoados. Vamos levantar cedo e olhar as parreiras para ver se já começaram a brotar, se as flores estão se abrindo, se as romãzeiras já estão em flor. Ali eu lhe darei o meu amor. Ela está tomando a iniciativa total ali de maneira específica. Capítulo 8. Venha depressa, meu amado, correndo como o gamo ou como o filho da gazela sobre os montes perfumados. E aqui também é mais um trecho que ele tem a conotação, sim, sexual, mas que na tradução ou na maneira para a gente não entender muito bem o que ele está dizendo aí dos filhos da gazela, o que tem a ver esses animaizinhos aí, mas quando a gente entende o cântico como um todo, a gente sabe que o que ela está chamando ele é sim para a interação sexual com o seu amado. Então, não é pecado a mulher tomar iniciativa, e muitos maridos até anseiam por isso, eles gostariam que fosse assim. Então, entenda como é que o seu marido funciona. Os homens não são todos iguais, como nós também não somos todos iguais. Então, nós temos que entender como o nosso marido funciona, como ele processa as coisas, o que ele gosta. E aí a gente atende a esse desejo dos maridos aí. Mentira 3. Sexo não é prioridade. Pode gastar toda a sua energia com qualquer outra coisa. E aí vai parecer até que eu estou me contradizendo, porque eu falei que sexo não é a coisa mais importante da vida. Realmente não é, mas ele é uma área importante do seu casamento. Ele é uma área que você precisa estar atenta, você não pode deixar de lado. E você não pode simplesmente abraçar o mundo e aí dar o que sobrar. Porque em geral não sobra, Em geral não sobra nada. A gente dedica ali toda a energia. Eu já vi uma matéria de uma revista falando sobre isso, que a energia sexual das mulheres ela está sendo totalmente desperdiçada no mercado de trabalho. A testosterona da mulher, ela está ali usando para ser competitiva, para subir na carreira, para trabalhar, para lutar ali, em pé de igualdade com os homens. Isso está drenando a energia sexual das mulheres. Isso matérias seculares, tá, gente? Nada de coisa cristã. Uma outra revista falava assim, sono, o novo sexo. E aí a gente dá risada porque meio que a gente se identifica em alguns aspectos, Porque nós estamos muito cansados, a gente tem muitas demandas, A gente tem uma realidade de vida que há, 30, 40 anos não existia. Que nós temos a nossa vida real e nós temos a nossa vida virtual, A nossa vida ali do WhatsApp e tal. Então, você tem ao mesmo tempo ali 50 pessoas querendo te perguntar alguma coisa, e você tem seus filhos, você tem um marido, você tem um trabalho e tal. Então, 1001 coisas. Então, a gente abraça o mundo. Eu sou mulher, eu sou invencível, eu dou conta de tudo, eu faço tudo que os homens fazem, ainda de batom, de salto alto e tal. Mas a realidade é aqui, eu estou exausta. Eu estou morrendo de cansada, eu não tenho energia mais para nada. E eu não penso que essa é uma área importante para o meu casamento. E aí, chego em casa e não tenho disposição. Nós precisamos entender quais são as prioridades que a Bíblia coloca na nossa vida, as prioridades para a esposa cristã. Em primeiro lugar, Deus, isso é inegociável, não tem nada que possa passar na frente do nosso relacionamento com Deus. E, minhas irmãs, relacionamento com Deus não é você ser líder do ministério de mulheres, você servir ali no berçário. Isso não é relacionamento com Deus, isso é serviço cristão, isso é importante, é muito importante. Mas vão existir fases da nossa vida que a gente não vai conseguir servir em 7 ministérios da conta do marido e dos filhos. Então nós precisamos entender que fase de vida nós estamos. E aí compreender, primeiro é meu relacionamento com Deus. Como é isso, meu relacionamento com Deus? Eu preciso de leitura da palavra e oração. Isso não pode deixar de existir na nossa vida
como cristãs. Isso é inegociável. Em seguida disso, vem o meu relacionamento com meu marido. Ele é o primeiro ministério que Deus me deu. É o único relacionamento que a Bíblia se refere como sendo uma só carne. Torna um só. Então, deve ser a minha prioridade. Eu não sou mãe, não tenho filhos biológicos, mas eu sei das mulheres que quando nascem os filhos, isso vira um pouco uma tentação, porque tem aquela coisinha dependente de mim, lindinha, que eu estou apaixonada, e por mim eu só queria ficar com meu filho e pronto, não quero mais nada. Só que eu tenho que lembrar que eu tenho um marido, e o marido deve ser ali a minha prioridade. Porque os filhos, eles uma hora vão sair, devem sair, isso é o natural, é o que Deus planejou. Mas o único relacionamento que é para ser permanente, uma só carne, é o casamento. Então essa é a ordem. Tá? A gente vê isso em vários textos das Escrituras. Primeiro que Deus declarou, né, na criação, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e corresponda. Então, o que Deus viu que não era bom na criação era o homem estar só. Ele cria Eva para ser a companheira de Adão em dominar a terra, em dominar a criação. Então, nós temos esse papel de fazer companhia para os nossos maridos. Nós precisamos lembrar disso. Tito 2, do 3 ao 5, um texto aí que nós estudamos muito em Ministérios de Mulher. Do mesmo modo quanto as mulheres idosas que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de ensinarem as jovens recém-casadas a amar o marido e filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, as mulheres mais velhas, elas devem ensinar o que é mais importante. Né? E aí, a primeira coisa da lista é amar os seus maridos e amar os seus filhos. Tá? O marido primeiro. Provérbios 31, a mulher virtuosa, uma mulher exemplar, feliz quem a encontra. É muito mais valiosa do que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal todos os dias da sua vida. Todos os dias da vida faz o bem ao seu marido. Né? Então, nós precisamos lembrar disso. Ainda em Provérbios 31, seus filhos se levantam e a elogiam, seu marido também a elogia, dizendo, muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Quer fazer o seu marido feliz? Né? Porque os homens, em geral, eles gostam desse assunto. Né? Os homens gostam desse assunto. Então, faça seu marido feliz. Mentira 4. Se você ignorar o desejo do seu marido, isso vai passar e ele vai esquecer. Né? Eu vou ficar bem quietinha aqui. Ficar bem quietinha aqui na cama. Vou fingir que eu dormi. E aí ele vai esquecer. Ele vai esquecer, vai passar. Né? E aí você vai um dia, outro dia, tal. Só que, gente, isso não é verdade. Ele não vai esquecer. Tá? Ele não vai esquecer, até porque muitas coisas ao redor dele fazem ele lembrar. E aí, para a gente entender essa dinâmica de como as coisas funcionam, eu vou precisar mostrar duas coisas para vocês. Tem criança aqui? Não, né? Tem não, né? Vocês ficaram tão tensos que vocês não estão nem respondendo se tem criança, né? Mas são pequenininhas, né? Deixa elas de costas aí que não vai ter problema, não. Vai dar certo. Porque eu vou precisar mostrar para vocês o órgão feminino e depois o masculino. Posso fazer isso? Vai correr o risco de vocês não me convidarem mais para vir aqui, né? Mas vamos entender, foi algo que Deus criou, né? Deus criou, então vocês não vão se assustar, tá? Então vamos lá. Primeiro. Tcharam! Eis o órgão sexual feminino. Não é não? É a sua mente. Tá vendo? Vocês estavam bestando besteira, né? É a sua mente. É aqui que está o seu problema
de libido, de desejo, de tudo está na nossa mente. Nós temos essa capacidade de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Isso é uma realidade. Só que isso às vezes se torna um problema. Porque o marido vem todo disposto, chega mais cedo do trabalho, né? Traz até um presentinho e tal. Aí você está pensando na lista de compras. Aí você está pensando ali que você foi convidado de novo para ser madrinha. Só que a paleta que a noiva escolheu é uma paleta que não combina com você. Você nem tem sapato também para ir. E aí o menino quebrou um negócio lá e tem... Você está pensando 1 milhão de coisas. E aí te atrapalha o negócio, né? Por quê? Porque o nosso órgão sexual é aqui. Nós precisamos trabalhar a nossa mente, nosso coração, né, que está aqui, para estarmos disponíveis, para estarmos ali de corpo e alma para o que está acontecendo, né? Então já entendemos o feminino. Agora o masculino ficou tenso, né? O que vai acontecer? Porque não é a mesma coisa, né? É diferente. Mas eu vou mostrar para vocês. Órgão sexual masculino. Aí, atenção, apareceu. Pronto, tcharam. Os olhos. Os homens são visuais. Os homens são visuais. Antes, os homens tinham mais problema com pornografia do que a mulher. A mulher hoje também tem muito problema. Só que a pornografia feminina e a masculina são diferentes. Porque o homem, para ele, não precisa nem ter cabeça. Não precisa. Se fosse um filme assim, sem as cabeças, seria melhor ainda. Porque o homem, ele é estimulado pelo que ele vê. Ele desperta o desejo dele pelo que ele vê. Nós não somos assim. Se a gente vê um homem sem roupa, a gente vira, a gente se assusta, a gente, né, qualquer coisa. Mas não é isso que desperta o nosso desejo. Mas se vem um homem todo galã, né, todo, ai, prazer, beija sua mão, não sei o quê, você já sai de perto se você é casado, que isso aí não dá certo, não. Porque mexe com a gente, né? Nós somos relacionais. Mas o homem não, ele é visual. Então, o que acontece? Eles estão sempre recebendo estímulos. Por isso que ele não vai esquecer desse assunto. Naturalmente não vai esquecer, porque é natural o desejo, mas ele está sempre recebendo estímulos. A gente vê essa questão do olhar sendo confirmada em Cantares, Cântico dos Cânticos. Ó. Nos 8 capítulos de Cantares, o esposo fala 12 vezes que a sua amada é formosa. Além disso, ele descreve tudo que ele acha belo no corpo dela. Também a mulher adúltera de Provérbios, ela usa da sensualidade no vestir, porque sabe que vai atrair os olhares dos homens. Então, é um fato que os homens são mais atraídos pela aparência, pelo que eles estão vendo. Né? A mulher adúltera, da minha janela, da minha casa, olhei através da grade e vi os inexperientes. No meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Ele vinha pela rua, próxima à esquina de certa mulher, andando em direção à casa dela. Era crepúsculo, o entardecer do dia, chegavam as sombras da noite, crescia a escuridão. A mulher veio então ao seu encontro, vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração. Então, a prostituta, ela tem uma forma de se vestir que ela sabe que vai despertar o desejo sexual. Né? Então, os nossos maridos, eles estão ali sempre recebendo esse estímulo. Então, é uma área que também nós devemos cuidar, né? De ter um cuidado, um zelo pelo que o seu marido admira em você. Né? Então, mais uma vez, conheça o seu marido e cuide da sua aparência para o seu marido. E aí nós temos que ter aquele cuidado, né, das roupas sensuais. O problema não é a roupa sensual, o problema é aonde você vai usar essa roupa. Se for na sua casa, para o seu marido, a sua sensualidade é para isso. Ela é para o seu marido, não para o meu. Então a gente combina assim. Eu não vou usar para o seu marido, você não usa para o meu. Aí fica bom para todo mundo, não é? Assim é bom. Mas não dá certo quando a outra quer usar para o meu marido. Aí não funciona o negócio, né? Então, dentro de casa, não fora. Porque o que a Bíblia fala? Pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra,
não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. Porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente é o vingador. Porque Deus não nos chamou para impureza, e sim para a santificação. Quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Então, quando nós usamos roupas que atraem os olhares dos homens por conta da sensualidade, nós estamos despertando desejos que nós não temos o direito de satisfazer. Quando nós fazemos isso, nós estamos defraudando os homens, porque nosso corpo não é para eles. Então, eu desperto um desejo que eu não tenho o direito de satisfazer. E isso é pecado, né? Então, por isso a gente precisa cuidar da maneira que a gente se veste. Mas vamos entender como é que é essa dinâmica aí dos homens serem atraídos pelo olhar. O que acontece com os homens? E aí a gente vai entender muito bem. Para a gente entender isso, eu peguei uma coisa que nós geralmente gostamos. Existem coisas que mulheres gostam. As mulheres gostam de sapato? Gostam, mas nem todas. Né? Mulheres gostam de roupa? Gostam, mas nem todo mundo gosta muito de comprar roupa. Agora, uma coisa que quase 100% das mulheres gostam é chocolate, não é verdade? Bolo de chocolate? Não é verdade? Tem umas até falando mais ou menos, mas doce, a gente gosta, né? A gente gosta. Então, a comparação é mais ou menos assim, para você entender o que acontece na cabeça do seu marido. Vamos imaginar assim que você acorda e aí tem aquele cheiro de bolo de chocolate na sua casa. Está o bolo ali em cima da mesa, mas aí você não come bolo quando você acorda. Ok. Aí você se arruma ali, liga a televisão enquanto está se arrumando, fazendo café, sei lá. E aí na televisão aparece ali bolo de chocolate, propaganda de bolo de chocolate, né? E aí você sai para trabalhar e tem um outdoor ali, mais bolo de chocolate. Aí você chega no trabalho, tem bolo de chocolate, né? Bolo de chocolate até com um lacinho, aí no trabalho é mais arrumadinho o bolo, né? E aí você volta para casa, no caminho, mais outdoor no caminho, mais gente passando com bolo de chocolate. O que isso vai acontecendo com o seu apetite ali para o bolo de chocolate? Até se você nem gosta tanto, vai te estimulando, né? Você fica com vontade de comer bolo de chocolate, né? Aí você chega em casa, tem bolo de chocolate. Só que aí o seu marido pega, puxa assim o prato e fala, hoje não, porque eu estou com dor de cabeça. Aí ele vai dormir, você vai lá na geladeira e come escondido. Porque você está com muita vontade de comer bolo de chocolate. Você passou o dia inteiro vendo bolo de chocolate em todo lugar. Gente, nós vivemos uma cultura muito imoral. Na minha realidade lá no Ceará é ainda maior, porque lá é verão o ano inteiro, a gente não tem inverno. No inverno até o negócio fica um pouco mais comportado, mas lá, e agora está na moda usar sutiã, né? O sutiã sem blusa. Então, a gente cruza com mulheres de sutiã em todo lugar. Né? De sutiã e com aqueles shortzinhos que não é nada praticamente também. Né? E tem a praia, tudo isso. Então, assim, como os homens são visuais e ao redor tem muito estímulo, eles são muito tentados. E aí, onde é que eles deveriam satisfazer esse desejo do bolo de chocolate deles? Em casa. Né? Então, a gente tem que estar atenta a isso, que eles são muito estimulados. Então, se você ignorar o desejo, não vai passar, tá? Não vai passar. Então, não faça isso, né? Porque nós não devemos fazer isso. A gente vai ver outra mentira aqui. Mentira 5. Negar sexo ao seu marido não é pecado. Porque a gente nega achando que tudo bem, isso não tem problema. E claro, gente, não estou colocando aqui que a mulher é escrava sexual do marido. Não é assim que funciona. Vão acontecer milhões de circunstâncias que você realmente não vai dar, está cansada, está doente, é um período, enfim, 1000 coisas vão acontecer. A questão é que você não pode negar isso como se você decidiu que no seu casamento não tem mais. Ponto, final. Você decidiu, acabou. Não pode ser assim. A gente vai ver que não é desse jeito. 1 Coríntios 7, 3 a 5, Paulo escreveu:
O marido deve cumprir os deveres conjugais para com a sua mulher e, da mesma forma, a mulher com seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Né? Então, o corpo do nosso marido é nosso e o nosso é dele. Nós não devemos privar ele disso, porque é uma forma de protegê-lo contra a tentação. Isso não quer dizer que se o marido adultera, a culpa é da esposa. Cada um é responsável pelo seu pecado. Mas nós podemos estar entregando os nossos maridos a serem tentados por nossa responsabilidade. Então nós precisamos cuidar dessa área. Deus quer que nós cuidemos. Mentira 6. Sexo é primeiramente para satisfazer o meu prazer. Então, quando eu não quero, não tem, né? E tudo é para mim. A gente acabou de ver em 1 Coríntios que não é essa a realidade. O marido cumpre os deveres para a esposa para o marido. Então, é para o outro. Nada na vida cristã é em primeiro lugar para mim. Nada. Eu não sou o centro do universo, nem devo ser. O amor, ele é bondoso, é paciente, ele não busca os seus próprios interesses. Filipenses 4, 3 e 4. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Isso é o que Deus quer da gente como estilo de vida. Não nos colocarmos em primeiro lugar. Então essa é a realidade também do nosso casamento. Um coração humilde, que serve em amor, buscando o interesse do marido, não só o nosso. Mentira 7. Entre quatro paredes vale tudo. E eu já vi isso em livro considerado cristão. Aí eu pergunto, existe alguma área na vida da gente que Deus fala, aqui você está liberada para fazer o que você quiser? Existe isso, gente, pelo amor de Deus. Nenhuma área vale tudo. Por quê? Porque o nosso coração é desesperadamente corrupto. Como é que pode valer tudo? Não vale tudo. A Bíblia, ela não é, Deus não nos deu 2 listas. Isso pode, isso não pode. Ele escreveu uma história onde ele se revela, ele revela quem nós somos, ele nos dá mandamentos, sim, mas ele nos dá princípios. Nem tudo está na forma de mandamento. Né? Não tem um mandamento, não farás tudo entre 4 paredes. Não tem esse mandamento. Mas nós temos vários princípios que nós devemos aplicar à intimidade, como a qualquer outra área da vida. Por exemplo, princípio da glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então a intimidade também é para a glória de Deus. É principalmente para a glória de Deus. Segundo princípio, devemos respeitar que é o de viver em amor. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável. Então, viver em amor eu me sacrifico. E aí, gente, eu tenho que explicar. Eu não estou falando de um casamento abusivo. Eu não estou falando, mais uma vez, que a mulher é escrava sexual. Não estou falando disso. Eu estou aqui me referindo a um casamento, entre aspas, normal, com um marido normal, que não está abusando de você, não está te machucando, não está fazendo nada disso com você. Tá? Mas o sacrifício é parte também da vida cristã. Nós nos sacrificarmos em benefício do outro. Isso é o amor. O que é o amor? O amor não é esse romantismo que os filmes mostram para a gente. Deus amou o mundo de tal forma que matou o seu filho por nós. É sacrifício em benefício do outro. Então, nós devemos viver em amor, sacrifício em benefício do outro. A imoralidade sexual, ela usa o outro para o prazer, para o meu próprio prazer.
Então, se eu uso o outro para o meu prazer, isso é moralidade sexual. O amor, ele se sacrifica para o bem do outro, para o prazer do outro, tá? Devemos respeitar o princípio de não nos envolver em imoralidade, né? Conversas imorais, Efésios 5 vai dizer, entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade, nem conversas tolas, gracejos imorais. Então a gente tem que tomar cuidado para não levar essa área como piada. Claro, a gente dá risada contando as coisas, conversando sobre isso, mas não levar como o assunto como uma piada, né? É algo valoroso aos olhos do Senhor. O marido deve respeitar o princípio de amar a esposa como Cristo ama a igreja. Então, Cristo cuida da sua igreja, Ele faz o bem à sua igreja. Então, o marido deve respeitar esse princípio de cuidar da sua esposa, fazer o bem a ela. E a esposa respeitar o princípio de respeitar o marido. A mulher respeite o marido. Então, tem uma série de coisas que estão fora do leito conjugal. O princípio de que sexo é expressão de amor. O amor não busca, como a gente viu, não busca os próprios interesses. O amor não acaba, ele está sempre se renovando, porque ele é mais uma intenção, né, além do sentimento. Tá? Então, nada que machuque, nada que fira fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, isso não deve fazer parte do leito conjugal dos cristãos. Mentira 8. Se você não tiver experiências fabulosas toda vez que se relacionar com seu marido, existe um problema com vocês dois. Né? E isso aí o mundo tá cheio de história dessa daqui. Se você se não é assim, se não é assado, está errado, precisa buscar novas experiências, fantasias, tal. Não é assim, não é assim. O dia a dia é rotina mesmo, é básico, e é por isso que eu falo que é muito parecido com a alimentação. Você não come, eu tenho certeza que você não come todo dia camarão e lagosta. Não come. Às vezes é porque você não gosta, né? Mas você não come todo dia. É geralmente uma ocasião especial, né? Dia a dia, você deve comer algo ali mais ou menos como arroz, feijão, um ovo, um franguinho, né? Isso é dia a dia é básico. Na intimidade é a mesma coisa. Porque deve fazer parte da rotina. Não precisa ser diário, mas deve fazer parte da rotina. Então, é básico. Mas vão existir aqueles, né? Camarão com lagosta, e, enfim. Vão existir esses momentos especiais, diferentes. Mas não é sempre. E não precisa ser sempre. Não precisa ser sempre com a roupa nova, com as velas, com os óleos aromáticos. Às vezes sim, mas não sempre. Porque senão você vai viver estressada só pensando nisso, né? De produção cinematográfica para a sua intimidade. Não é assim. Não é performance. Não é performance, tá? É necessidade básica, não é performance. Mentira 9. Estamos chegando no final. Pornografia não faz mal para ninguém mais. Ou para ninguém. Isso é uma tristeza, porque na verdade, a primeira coisa é que existe uma indústria de destruição humana, que é a pornografia, tá? Então aqui tem 12 danos que a pornografia causa a você e ao seu cônjuge e à sociedade. Primeira coisa, exploração de pessoas que são tratadas como objetos para alimentar uma indústria milionária. Então você tem aquelas pessoas ali sendo totalmente usadas e humilhadas pelo diabo. Elas não estão ali porque elas estão felizes, porque a vida delas está tudo bem, elas gostam daquilo. Elas estão ali pelas mais variadas razões, mas, em geral, o uso de droga muito grande. Os Estados Unidos faz muita pesquisa, né? Inclusive tem um site inteiro dedicado a mostrar os danos que a pornografia causa. Eu esqueci agora o nome do site, mas foi lá até que eu vi umas informações. Mas eles fazem muita pesquisa e 100% dos atores de filme pornográfico têm alguma doença sexualmente transmissível. O índice de homicídios dentre as pessoas que participam de filmes pornográficos é maior do que o índice de homicídio da polícia de Los Angeles. São dados que não são divulgados, né? Até porque essas pessoas são consideradas coisas, né? Elas são usadas como coisas.
Então, é uma indústria milionária que usa pessoas. A pornografia, ela treina a sua mente para uma interação irreal. O que acontece ali não é o que acontece na vida real. E quem consome isso com muita frequência, fica com a mente treinada a se estimular com aquele tipo de coisa. O Dr. Aldo, também na aula de neurociência que ele estava dando para a gente, ele disse que os estímulos cerebrais da pornografia, eles são muito mais intensos do que as drogas mais intensas que você pode pensar. A pornografia ela é mais estimulante para o cérebro e ela é mais viciante que qualquer outra droga. A pornografia treina o seu corpo para estímulos que você nunca receberá de outra pessoa. Ninguém assiste pornografia para passar o tempo, né? Ela geralmente vem associada ao pecado. E aí a pessoa treina o seu corpo para um tipo de toque que ela nunca vai receber de outra pessoa. Ela mata as relações reais com falsas expectativas. Ela aumenta o isolamento por conta da culpa, da vergonha. Ela te leva a mentir. Em geral, você não vai ficar consumindo isso para todo mundo saber. Te leva a cobiçar. Algumas vezes a cobiça, Jesus já colocou como um adultério, né? Mas algumas vezes o próximo passo é o adultério, às vezes a prostituição. Ela te faz culpado diante de Deus. A gente já falou sobre a culpa não ser só um sentimento, né? Você fica culpada. Ela te envergonha. Te ilude, fazendo você acreditar que ninguém sabe. Deus sabe. Contribui para a violência contra a mulher. Eu vou deixar, peraí, para vocês tirarem foto. Foi feito um estudo que era o seguinte: dividiram as pessoas em 2 grupos. Um grupo passou 2 horas, tempo, né? Assistindo filmes que tinham pornografia, e o outro 2 horas assistindo filmes normais, sem pornografia. Depois, deram para essas pessoas alguns relatos de crimes contra as mulheres. E aí eles tinham que determinar a pena para os criminosos. O grupo que assistiu pornografia deu pena a metade da severidade do que o grupo que não assistia pornografia. Ou seja, cria nas pessoas um sentimento de rejeição à mulher. Como se a mulher, ela merece ser maltratada porque ela se dispõe a fazer aquilo ali. Generalizando a mulher como um todo. Isso acontece no coração das pessoas. Né? Então, contribui para a violência contra as mulheres e contribui para a violência contra as crianças, que é muito triste. A pessoa que se envolve, mergulha nesse mundo da pornografia, ela não consegue olhar para nada mais sem esse filtro. Tudo para ela é misturado. Né? Então, a pornografia ela causa muitos danos. Ela destrói as pessoas, os relacionamentos e a sociedade. Mentira 10. Deus não fala sobre sexo. Deus fala muito. Né? Ele fala muitas coisas, ele nos instrui de várias formas. Não só o que nós não devemos fazer, mas também o que devemos fazer. E aí, como é que a gente muda? Como toda mudança bíblica. Primeira coisa que é importante a gente considerar, 1 Coríntios 6, do 9 ao 11, diz o seguinte: ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Só que não para aí, gente. Tem um mas Deus. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, vocês foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. O que Paulo está falando aqui é que não importa quão longe você chegou, sempre existe um caminho de volta. E a graça do Senhor, ela alcança a gente
aonde nós estivermos. Mesmo que essa lista inteirinha tenha feito parte da nossa vida, existe graça para a salvação. E para que a gente seja considerada completamente limpa e pura de tudo isso. Então, o primeiro passo é entender que existe perdão, existe uma restauração em Cristo. E aí, lembrar que nós precisamos confessar e deixar para alcançar misericórdia. Lembrar que quando nós confessamos, Deus nos considera perdoadas e limpas de toda a iniquidade. Tudo, não tem mais nada. A nossa conta está paga totalmente. Romanos 8:1 vai dizer: agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, qualquer que tenha sido o pecado, o Senhor perdoa. Tá? Então, que a gente possa se voltar para o Senhor, se a gente identificou coisas aqui que não agradam a Ele nessa área, entendendo que é um processo, a mudança ela não acontece do dia para a noite. Tem coisas até que Deus tira da vida da gente de uma hora para outra. Mas, em geral, é um processo, nós temos as lutas ainda, e crescimento é possível, restauração é possível de qualquer situação, gente, qualquer situação. Tá certo?